Seu Robson, seja bem-vindo também. Esqueci de falar do irmão, Deus abençoe sua vida. Pai do Tiago, Gabriel, chegou a sua vez, Gabriel. Vem cá também, Gabriel. Não sabia que você ia pregar comigo não, né? Não, é que você também foi do Palavra da Vida. Pega ali o microfone, por favor, Gabriel. Não vou deixar de ouvir você também não, rapaz. As coisas que a gente vai... as oportunidades que Deus vai dando pra gente. Como foi para você, Gabriel? Olha, foi muito incrível a experiência de vir de novo, né? Vamos olhar pro povo, isso. Legal. Olha, as brincadeiras foram muito divertidas, o culto também. Cara, foi uma experiência muito assim, bom também conversar com o monitor, aprendi mais algumas coisas interessantes sobre a Bíblia, que nem eu mesmo sabia, entendeu? Foi uma experiência muito boa assim para mim. Você aconselharia outros meninos da tua idade aí também? Claro. E assim, ali vocês estudaram a Bíblia, né? Tem alguma coisa assim que você se lembra que foi impactante para você? Olha, na primeira vez que eu fui, olha, eu realmente, tipo assim, eu não era um cristão assim, sabe? Que eu acreditava em Deus e tal, mas não agia. Aí foi a primeira vez que eu fui, comecei a realmente precisar mais coisas sobre Deus, tal, como agir também. Foi confrontado. É. Então, quando voltar, papai e mamãe que estão aqui vão estar testemunhando de transformações. A gente não transforma em tudo, tá? Ninguém aqui se ilude, né? A gente sabe que a transformação ela vai acontecer aos poucos. Que Deus te abençoe nessa jornada da vida cristã. Amém? Fica com Deus. Obrigado. São momentos assim muito especiais que a gente precisa estar atento. Você que é pai, e hoje a terceira pergunta que eu vou compartilhar é sobre família. E eu estava compartilhando no dia 6 de fevereiro, quando eu iniciei essa série a respeito das perguntas de Gênesis, e eu compartilhei com os irmãos a respeito de onde está você. Foi uma pergunta de Deus, uma pergunta profunda. Porque a pergunta que Deus fez para Adão era para mostrar para Adão que ele estava num lugar perfeito, na presença do Deus perfeito, em comunhão perfeita com esse Deus. E porque ele pecou, ele agora estava escondido, se sentindo nu, culpando a Deus, culpando a sua esposa, com vergonha. E essa pergunta de Deus não era para expor Adão, não era para tratar mal Adão, era uma ação de Deus para mostrar para Deus: você está vendo, Adão? Onde é que você está? Você está vendo, Adão, a consequência do seu pecado? E foi nesse ponto, nesse aspecto, que Adão então pôde perceber. E aí Adão, olha, eu estava nu e senti vergonha e me escondi. E quando a gente está fora do propósito de Deus, da vontade de Deus, longe de Deus, das Escrituras, a gente começa a ouvir outras vozes. E quem disse para você, Adão, que você estava nu? E o ponto principal, ou um dos pontos principais que eu abordei, é que eu e você precisamos ver Deus e ver a nós mesmos numa perspectiva de Deus. Se não for na perspectiva de Deus, vai dar BO. Como é que você está vendo a vida? Como é que você está vendo as coisas que estão acontecendo no dia 20 de fevereiro de 2022? Como é que você está vendo a coisa que está acontecendo dentro da sua casa? Como é que você está vendo as coisas que estão acontecendo com o teu marido, com a tua esposa e com os teus filhos? Como é que você está vendo as coisas que estão acontecendo na igreja? Onde você está vai determinar a forma como você está vendo tudo. Depois, no domingo passado, eu preguei a respeito da vida de Agar, do comportamento de Abrão, do comportamento de Sarai. E a pergunta foi: de onde você vem?
E quando o anjo encontra Agar no deserto, fugindo da pressão que Sarai fez sobre ela, ela tinha tomado uma decisão pessoal. Ela queria governar a própria vida, era a sua autossoberania. E ela não aguentou e fugiu. Mas aí o anjo do Senhor pede para ela voltar exatamente para sua senhora, Sarai, e se sujeitar a ela. Agar não conseguiu responder a pergunta: para onde você vai? E tem muita gente aqui dentro que não consegue responder essa pergunta: para onde vai? Resume isso de uma forma muito teórica: eu vou para o céu depois que eu morrer. Para onde você vai quando você sair daqui? Para onde você vai amanhã, segunda-feira? A forma como você vai interpretar a vida, se não for do ponto de vista de Deus, vai dar problema para você. E hoje, eu quero compartilhar: quando farei algo pela minha família? É uma pergunta que Jacó fez a Labão. Quando farei algo pela minha família? E quando eu faço essa pergunta hoje para você: quando você vai fazer algo pela sua família? E eu podia então aqui incentivar você, encorajar você: trabalha, conquista, constrói, deixa uma boa e gorda herança para os teus filhos, para a tua família. Malha o corpo bastante, fica bem fisicamente, aparentemente bem. Mas eu não vou fazer isso, porque isso é natural que qualquer chefe de família, qualquer homem, qualquer mulher possa fazer pelos seus filhos. E isso também é temporário. A questão material, a questão física é temporária. É tão temporária que, não sei se foi ontem à noite ou se foi hoje, a Norma estava conversando sobre rugas, sobre velhice, sobre a nossa idade. Isso é temporário, é assim mesmo. Mas eu quero repetir a pergunta: quando farei alguma coisa pela minha família? E aí eu quero dizer o que você vai fazer de espiritual pela sua família. Vamos lá para Gênesis capítulo 30, que eu quero compartilhar a história. E a história, ela é muito interessante. Ela narra uma competição, mas uma competição, duas mulheres completamente emocionalmente despreparadas, sofrendo emocionalmente, não aceitando a realidade da vida delas. São duas irmãs e elas vão competindo uma com a outra. Obviamente, eu vou ler o texto e você vai perceber a situação. Era um contexto, era uma realidade cultural daquela época. Não pense nisso, homem, você que está aqui, e tentar fazer alguma coisa semelhante, nem você, mulher, mas era um contexto cultural. Mas eu vou ler a história toda só para você ficar entendendo qual era o estado emocional de Raquel, qual era o estado emocional de Lia, qual era o comportamento de Labão, que era o pai delas, e qual foi o comportamento de Jacó diante de toda essa realidade. Gênesis capítulo 30 diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher, e ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu
clamor e deu-me um filho. Por isso, deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Azer. Durante a colheita de trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho me trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Então Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e disse: hoje você vai me possuir, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José. E disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Só uma pausazinha aqui. Vocês conhecem a história de José, não conhece? Você conhece a história de José, fruto do comportamento da mãe. É só para mostrar que quando a gente fala sobre família, nós plantamos e colhemos. Continuando, versículo 25, aí entra então na história de Jacó e Labão. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os filhos e partirei. Você também sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe o quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes de mim, da minha chegada, aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Eu vou ler só até aqui. Esse é o contexto muito interessante. É um contexto que você vê um comportamento de Lia e de Raquel, que não é um comportamento diferente de Sarai. Lia, eu coloquei algumas coisas que no texto a gente pode perceber de Lia. Só para você entender o estado emocional e espiritual de Lia. Lia foi capaz de qualquer coisa, até de enganar e de manipular. Mandrágoras, acreditava-se que essa fruta poderia ajudar a mulher a engravidar. A Lia era uma mulher infeliz. O texto mesmo fala a respeito disso. Ela esperava que os seus esforços ou a fertilidade conquistasse o amor de Jacó. Lia era desprezada. Lia compete o tempo todo.
sente-se roubada e negocia o amor com seu cônjuge. Para quem não sabe, quando Jacó foi até Labão, Jacó trabalhou 7 anos. Você sabe o significado de Jacó, né? Qual é o significado de Jacó? Enganador. Jacó enganou o seu irmão, enganou seu pai. E durante 7 anos Jacó trabalhou por Raquel. Quando ele trabalhou 7 anos, Labão, em vez de dar Raquel, deu Lia. Sob a informação de que não poderia dar a filha mais nova se antes desse a filha mais velha. Depois Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel. Labão engana ele mais uma vez. Depois, Jacó trabalha 6 anos para poder construir, ajudar Labão com os gados. Por 20 anos, Jacó trabalhou para Labão. Durante 20 anos, se você continuar o texto, no capítulo 31, você vai ver que Labão mudou o salário de Jacó mais de 10 vezes. Porque Jacó colheu o que plantou. Enganou, foi enganado. Lia era essa mulher que estava disputando e fazendo de tudo para conquistar o coração do seu marido. Só que Raquel também não era flor que se cheirava, não. Olha o comportamento de Raquel. Tomada de inveja, e o texto diz muito claramente, Raquel tinha inveja. Culpou Jacó por não ter filho. Quantas mulheres ainda culpam os maridos por um monte de coisa? Quantas mulheres que estão infelizes porque Deus não é suficiente para elas e vivem a culpar os maridos? Às vezes as mulheres tomam decisões precipitadas, como a Sarai tomou, como a própria Raquel e Lia fizeram, e acabam culpando o homem pelas precipitações. Raquel humilhava-se ao extremo de negociar com a irmã as mandrágoras, em troca do marido deitar-se com a irmã. Raquel sente que Deus não a ama e que não está do lado dela. E Raquel ainda tinha um outro problema, que você continuar lendo a história, quando Jacó decidiu ir embora, Raquel roubou os ídolos do pai. Isso demonstra que a fé de Raquel não era uma fé única, verdadeira no Deus de Israel. Raquel compete o tempo todo, sabe do seu poder sobre o coração de Jacó, ao ponto de usá-lo para os seus próprios fins. A competição de Raquel com Lia foi revelada na vida de José, que competia com seus irmãos, quando contava os sonhos, que levou José a ser jogado numa cova, que foi depois vendido e que passou 13 anos em queda livre. Não confiava em Deus e roubou os ídolos do pai. Essa é Raquel. Faz parte do povo de Israel. Descendentes lá de onde Jesus veio. Labão. Eu vou dizer 2 coisas só de Labão. Labão era egoísta, trapaceiro. Vou dizer a terceira que eu escrevi aqui, eu vou dizer explorador. Só explorou Jacó, o tempo todo explorando Jacó. O tempo todo. E agora, Jacó, que não é
santo também. Ele começa então a perceber que 20 anos se passaram e ele trabalhou para os outros. Aí eu pergunto para você aqui, e aí que não estou me referindo somente aos homens, não estou me referindo somente aos homens, estou me referindo a todos aqui da família, isso serve também para filhos. Você trabalha há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. O que, de fato, você está fazendo pela sua família? Homens, olha para mim aqui. Você é sacerdote, segundo as Escrituras, você é o sacerdote do lar. Você é o responsável espiritual da sua casa. Você está trabalhando para quem? Você está trabalhando para comer, para comprar carro, para modificar isso, para modificar aquilo, para dizer que você é o cara, que você é um trabalhador. Agora, quando se fala da questão que Jacó não trabalhou em Lia, não trabalhou em Raquel, não trabalhou em José, não trabalhou em Benjamim, é espiritual. Entenda uma coisa, que quando Jesus diz que nós temos que perder a nossa vida para poder ganhá-la, é uma mudança de mente. Quando você luta para ganhar a sua vida e conquistar as coisas, sabe o que você está fazendo? Você está depositando sua esperança nas coisas terrenas, você está depositando sua esperança nas coisas materiais, nas coisas que quando você morrer, quando seu familiar morrer, vai passar, vai acabar. E quando Jesus está dizendo que você deve perder a sua vida, ou seja, você entrega todos esses seus sonhos terrenos, você entrega todas essas esperanças terrenas para Deus, na cruz de Cristo, e aí Deus vai te dar, sabe o quê? O que você pode fazer pela sua família hoje? Deus vai te dar esperança futura, Deus vai te dar planos e sonhos, mas de acordo com a vontade dEle. E pode ser que lá atrás, há anos atrás, você plantou algo que hoje você está colhendo. As consequências, Deus não vai te livrar delas, mas você pode hoje mudar a sua vida. Hoje você pode iniciar um processo de mudança na sua família. Se você está aqui, é filho, é um processo que não depende de pai e de mãe, depende de você e de Deus. Se você está aqui, é esposa, não é um processo que depende do seu marido, depende de você e Deus. Se você é um marido, não adianta dar desculpa sobre a esposa, porque isso é um processo individual. É entre você e Deus. E se você quer fazer alguma coisa pela sua família, então faça aquilo que Deus quer fazer, e não aquilo que você acha que é melhor para a sua família. Quantas brigas, quantas dissensões, quantas coisas a gente viveu em nossas famílias, porque um queria fazer de um jeito, o outro queria fazer do outro jeito. Mas quando você olha para Deus, e depois que Jacó aceitou seguir de fato o que Deus havia orientado, ele recebeu inúmeras bênçãos na vida dele, ao ponto de Deus mudar o nome para Israel. Então, não há nada que tenha sido perdido, não há nada, você não tem como dizer assim, eu perdi tempo, eu não deu certo, eu agora não tenho como recuperar. Você não tem como recuperar o que passou, mas você tem como construir algo novo a partir de hoje. Então a pergunta para você é: o que você vai fazer pela sua família hoje? E olha pelo que você já fez. Olha pelas intervenções, esposas, olha as intervenções que vocês fizeram na vida da sua família.
Maridos, olha as intervenções ou as omissões que vocês e eu fizemos na nossa família. E se não deu certo, agora pode dar certo. Se você entender que Deus quer mudar a realidade da nossa família. E eu entendo a angústia de algumas mulheres. Porque Deus estabeleceu que o homem deveria liderar o lar, ser o sacerdote, conduzir a família espiritualmente. E às vezes a esposa olha para o marido e vê assim, esse cara não é um homem de Deus, que deveria ser. E aí vem a síndrome de Sarai, eu vou dar uma ajudinha para ele. E aí normalmente a mulher só causa mais vergonha no coração do homem. E quando você olha para o homem e o cara é igual a Abrão, o cara se omite diante da realidade de que Deus mandou, ou é igual Jacó, vê uma coisa dessa acontecendo e o cara não faz nada. Eu entendo que isso traz insegurança no coração da mulher. Mas se isso vem acontecendo até hoje, dia 22, você pode dar um basta nisso em nome de Jesus. Não precisa viver aquela loucura de ficar um acusando o outro, ou um esperando, um na expectativa do outro. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Seja em todo e qualquer relacionamento, a sua expectativa tem que ser de Deus e não do outro. Lembre-se que você é casado, é filho, é pai de filhos. Você tem na família pessoas que são pecadoras. A tendência, ou como é que eu vou dizer? A possibilidade dos membros da sua família te decepcionarem é grande, por causa do pecado. Mas Deus nunca vai decepcionar você. A construção da minha vida com Deus deve ser a base para todas as demais relações. Então o que você precisa é fazer algo pela sua família, algo que você pode fazer pela sua família. E sabe o que você pode fazer pela sua família? Você pode crescer em Cristo, você pode compreender as Escrituras e viver por ela, você pode tornar-se semelhante a Cristo e você pode servir a Deus e a sua família. Isso não depende de ninguém, depende de você e da ação do poder do Espírito Santo na sua vida. É isso que nós estamos precisando. Agora, você imagina numa família onde o marido quer viver isso, onde a esposa quer viver isso e onde o filho quer viver isso. Gente, é um outro tempo, é uma mudança completa de mente, de coração, de percepção de mundo, de percepção de família. Por isso que Deus é tremendo. Ele nunca colocou a nossa felicidade, a nossa realização na mão de outro ser humano. A sua felicidade, minha irmã, não está nos seus filhos. Eu já contei para vocês aqui, quando eu vim para o campo missionário, que a Norma me contou isso depois de 5 anos estando já no campo missionário aqui em Santa Catarina, que ela estava com medo de sair de onde a gente saiu, da condição que a gente saiu para vir para cá. E Deus disse muito claramente para ela, se o seu problema são seus filhos, não tem, eu tiro eles de você, não tem problema nenhum. Ela me contou isso 5 anos depois. 5 anos depois. Sabe o que Deus está dizendo? É que você tem que ter a satisfação da sua alma em Jesus. Raquel queria satisfazer a alma dela na gravidez, no ter filhos. Ela chegou ao ponto de pecar contra seu marido, porque acreditava que era o marido que não queria dar filho para ela. Você está entendendo isso? Quando se fala, o que farei, quando farei algo pela minha família, o ponto principal, o ponto primeiro, o ponto prioritário, é você ter uma vida
de fidelidade a Deus. Isso não depende do seu cônjuge, isso não depende do seu filho, isso não depende da harmonia do seu lar, isso depende única e exclusivamente de você. E filhos, tem juniores aqui, isso também não depende dos seus pais, só depende de você crer em Jesus e você quer ter uma vida com Cristo. Eu quero compartilhar então com você 4 coisas que você pode fazer. Eu já estou compartilhando isso, já tenho aqui umas 4, desde que eu voltei de férias. São 4 coisas que você precisa fazer, que vai ajudar você a responder ou a fazer essa pergunta que Jacó fez: quando poderei fazer algo pela minha família? Você pode começar a fazer algo que você nunca fez pela sua família hoje. 4 coisas que você vai poder fazer. Primeira coisa, crescer em Cristo Jesus. Estive dando uma olhadinha no significado da palavra crescer. Desenvolver progressivamente. Existe uma tendência em as pessoas acharem que crescimento não é necessário. Crescimento não é necessário. As pessoas que têm a tal síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, a minha vidinha está aqui, está tudo benzinho, eu estou feliz da vida, não preciso de mais nada. Isso não é uma mentalidade cristã e isso não é uma mentalidade divina. Porque lá, quando Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, crescei e multiplicai. O crescimento faz parte da realidade da vida. Agora preste atenção aqui, você que é pai, você que é mãe, vai me entender isso perfeitamente. Eu sou pai de 3 filhos, 3 meninas. E em todas as vezes que a gente levava as meninas no pediatra, a doutora, ela fazia o quê? Ela olhava o desenvolvimento delas e, baseado na normalidade do desenvolvimento, ela ficava preocupada com aquilo que impedia o crescimento e o desenvolvimento dela. Nós tivemos a situação mais grave da Larissa, que está aqui, já é uma moça de 26 anos, casada, que ela teve hidrocefalia e já estava com problemas psicomotor. Foi quando Deus curou ela dessa doença. Mas o crescimento, a preocupação nossa como pais e a pediatra, era com o que poderia impedir aquela criança de crescer. Por quê? Porque o crescimento é natural, é normal. Uma criança, quando é gerada no útero da mãe, é normal que ela vá crescer e se desenvolver. Mas quando está acontecendo alguma coisa, e isso pode estar prejudicando o crescimento, o desenvolvimento, a gente começa a atacar aquela situação que impede o crescimento e desenvolvimento. Então, quando você olha para a sua vida com Deus, você está preocupado em fazer curso, você está preocupado em estudar a Bíblia, você está preocupado com a teologia, você está preocupado em fazer um monte de coisa, e está esquecendo de olhar quais as coisas que estão impedindo você de crescer em Cristo. Pode estar no menu da sua televisão, pode estar nos aplicativos do seu celular, pode estar no comportamento, nas amizades que você tem, pode estar nos lugares que você frequenta, pode estar no seu dia a dia. O que impede você de crescer? O crescimento espiritual é natural. Deus criou o ser humano e disse: crescer e multiplicai. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o crescer, Paulo fala sobre isso, não dá mais para ficar com o leitinho, porque tem que buscar uma maturidade cristã. E esse crescimento tem sido
difícil na vida de muita gente, porque vocês e eu não estamos preocupados com o que nos impede de crescer. Aí eu pergunto, você vem para a igreja hoje, escola dominical, tem sido uma benção a escola dominical, com o irmão Ismael, com o irmão Guilherme. A escola dominical tem feito a gente refletir, a gente pensar, a gente ter um comportamento diferente, a buscar uma transformação diferente. Aí você tem o culto à noite, você ouve uma mensagem, eu prego às vezes muito tempo, 1 hora de pregação, e aí depois você vive a sua vida a semana toda. O que está impedindo você de crescer? Gente, eu sei que você sabe o que está impedindo você de crescer. Por que não toma uma decisão? Olha a tragédia que aconteceu na vida de Sarai e de Abrão. Olha a tragédia que aconteceu na vida de Raquel, de Jacó, de Lia. Olha a tragédia que aconteceu na vida de Davi e dos seus filhos. Não dá para a gente brincar de ser crente e continuar fazendo as mesmas coisas de não crente. Se você crescer, desenvolvimento progressivo em Cristo, você vai precisar de 3 coisas para você crescer. A primeira coisa que você vai precisar é da verdade bíblica. Então, se você está longe das Escrituras, ou se você sabe as Escrituras, mas não pratica, não vai crescer. E na vida cristã, não tem esse negócio de você estar num patamar. Ou tu cresce, ou tu despenca. Eu tive uma definição muito legal de vida cristã. Eu era, acho que, embaixador do rei ainda. Tinha 12 anos, eu acho. Aí alguém, não me lembro quem foi, disse que vida cristã, crescimento cristão é assim. Você vai subindo os degraus, e embaixo, os degraus de baixo vão virando rampa. Eles somem. Ou seja, ou você está crescendo ou você está em queda livre. Não existe uma coisinha assim, eu estou bem espiritualmente. Se você chega a esse ponto, é exatamente o ponto que você está estagnado mesmo, você está em queda livre. Então você precisa da verdade bíblica. Não há crescimento espiritual sem verdade bíblica. Não há. A segunda coisa que você vai precisar é de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Você pode chamar isso de transparência. Existe um lema que eu sigo já há muitos anos, que é sozinho não. Em algumas vezes que eu quase destruí minha família, e não foi uma vez só, que eu quase destruí minha família, é sempre nos períodos que eu estou andando sozinho. O ser humano nunca foi feito para andar sozinho. Você está trabalhando muito. Tinha época que eu trabalhava, eu chegava do trabalho 2 horas da manhã, eu chefiava uma base de distribuição de combustível. Naquela época que o combustível aumentava assim, de um dia para o outro, então enchia de pedido, a gente tinha que entregar. Então eu abria a base às 5 da manhã e eu fechava a base, chegava em casa, dormia e voltava. Dormia assim, dava uma piscada longa, né? E voltava. Existem várias coisas que podem destruir uma família. Trabalho é uma delas. Então não dá para andar sozinho. Você precisa da verdade bíblica, você precisa estar junto com alguém. E aqui eu faço um convite aos homens que têm acima de 45 anos, quarta-feira, 5h30 da manhã, discipulado. E você que não tem, você que tem homem menos de 45 anos, quinta-feira, às 19h30, nós temos um discipulado para homens. Por quê? Não tem crescimento sozinho.
A Karina, minha filha, que não está aqui, está grávida, e a Karina do Benaia está grávida. Quando o Felipe nascer, vocês pensam em deixar o Felipe sozinho para ele crescer e se desenvolver? Não, né? Que bom, né? É porque não tem crescimento sozinho na vida espiritual. Você precisa da igreja. E a terceira coisa que vai ajudar você em crescimento é essa responsabilidade mútua. Você sabe o que é responsabilidade mútua? É você poder cobrar do seu irmão uma vida cristã. É isso que a gente faz no discipulado. Né? Cadê o Guilherme? Está lá fora. Não é isso, Roberto? Estudou a Bíblia? Está orando? Como é que está em casa? Tem um monte de gente querendo crescer, vem para a igreja domingo à noite, vem para a escola dominical, e depois a Netflix, a TV, o Prime e o Big Brother dirigem a vida. Notícias, política. Aí vai dirigindo a vida da pessoa. Trabalho, o dia inteiro trabalhando. Quando chega em casa, fala de trabalho. Você está entendendo o que está impedindo você de crescer? Gente, olha para mim aqui. Nós estamos terminando praticamente o mês de fevereiro. É o segundo mês do ano de 2022. Você olha para a sua vida, está crescendo? Quem é pai aqui está olhando para os filhos, está dizendo, caramba, Gabriel está virando, tá um homem, né? O cara está crescendo. O Tiago ali já... Dudu vai fazer 20 anos, vai fazer quantos anos, Dudu? 19? 18? 18 anos agora, já é 24. Esse crescimento a gente é visível. Agora eu pergunto, está crescendo em Cristo? Fica triste comigo não, irmão, estou falando isso com amor. Porque se não houver crescimento, você não vai poder fazer nada pela tua família. Sem Deus, você vai continuar destruindo a sua família. Só que você não está percebendo. Mas vai chegar um ponto que você chega assim, caramba, perdi minha família. E perdeu mesmo. Você não tem noção. A segunda coisa, você precisa compreender a mensagem do Evangelho de Jesus. Eu fui procurar, o que seria compreender, né? Carregar em sua essência. Ter no interior. Consegue entender isso? A mensagem da cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho de Jesus, quando você compreende a mensagem, ela entra no seu interior. Você carrega ela. Agora você consegue entender o que o salmista falou no Salmo 119, 105? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, se você quer fazer algo pela sua família, você tem que crescer. Você quer fazer algo pela sua família, você precisa compreender as Escrituras. Quem aqui tem filhos na escola? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não me interessa se é escola particular ou é escola pública. Se não é uma escola de princípios, você não tem noção do que o seu filho está vendo na escola. Se você nunca leu a apostila do seu filho, experimenta ler a apostila dos seus filhos. Se for de um sistema famoso aí, que eu não vou dizer o nome, já colocaram o cristianismo junto com mitologia. Tá? Colocaram religião, igreja, cristianismo com mitologia. Está escrito. Está escrito. Agora,
entenda uma coisa, como é que você compreende a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e você não passa isso todos os dias para os seus filhos, que ainda são pequenos? Consegue entender isso? Já pode conversar sobre Jesus com o Felipe. De repente você já deve estar conversando com ele sobre isso. Quando vou fazer algo pela minha família? Se você é de uma família difícil, você não vai conseguir a harmonia total. Então você pode fazer começando por você. Crescer e compreender, você pode fazer isso só você e Deus. Porque quando você fizer isso, você e Deus, Deus vai atuar no coração do seu cônjuge. É o poder do Espírito Santo no coração daqueles que compreendem. Você tem que ensinar os seus filhos a compreenderem as Escrituras que você está compreendendo. A terceira coisa é tornar-se semelhante a Cristo. E aí eu fui buscar também o que é tornar-se, né? Jesus tornou-se, né? Lá em Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, tornou-se semelhante. É interessante, né? É uma coisa fantástica, né? Jesus tornou-se semelhante a você para que você possa se tornar semelhante a Deus. Isso é amor. Jesus tornou-se semelhante a você para que você pudesse se tornar semelhante a Ele. Se você na sua família for o único que estiver se tornando semelhante a Cristo, Cristo vai usar isso para que o teu cônjuge, que a tua família venha se tornar semelhante. Mas se você ficar esperando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pai, você não vai fazer nada pela sua família. Você vai continuar fazendo o que você está fazendo hoje. A confiança é inseparável da obediência. É a presença do Espírito Santo em nós que nos faz ser cristãos. E é interessante, eu não vou aqui entrar em discussão não, tá? Se lembra que em Antioquia, os discípulos de Jesus, os discípulos, tá? Foram chamados de quê pela primeira vez? De cristãos. Não foram os cristãos que foram chamados de discípulos. Os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Eles estavam tão parecidos com Jesus que foram chamados de cristãos. É isso que Deus quer de mim e de você. Que eu e você sejamos parecidos, nos tornemos semelhantes a Cristo. Você pode fazer isso pela sua família. Não depende do seu cônjuge, não depende do seu filho e nem depende do seu pai. Depende do seu amor por Jesus. E por último, para encerrar, servindo a Deus e ao próximo. Só serve aquele que está ligado ao corpo de Cristo. Só serve a Deus quem está ligado ao corpo de Cristo. Você pode fazer várias ajudas às pessoas aí fora, mas servir a Deus e servir ao próximo, você tem que estar ligado no corpo de Cristo. Essas 4 coisas, meu irmão, vão ajudar você a fazer algo pela sua família. Você tem como fazer isso, você pode desenvolver isso. Sabe por quê? Porque é o poder do Espírito Santo que vai atuar no seu coração e você vai conseguir fazer isso. Eu quero concluir, então, fazendo uma pergunta para você. Uma pergunta. Quando você vai começar a trabalhar pela sua família a partir de hoje? Escolha uma área da sua vida. Dessas 4 coisas, escolha uma dessas 4 coisas que vai trabalhar essa área espiritual na sua vida. Você vai crescer, compreender, se tornar mais parecido com Jesus ou servir Jesus. Às vezes você não consegue fazer as 4 de uma vez só. Escolha uma dessas áreas e comece então a desenvolver isso na sua família. Comece por isso. Você não vai mudar seu cônjuge,
Você não vai mudar seu pai, você não vai mudar seu filho. Tem como. Você precisa de Jesus. Que Deus te abençoe. É urgente a mudança de postura em relação ao que está acontecendo. Olha para a sua vida, olha para a sua família e faça a mesma pergunta. O que aconteceu com Jacó? Jacó, depois que fez essa pergunta, ele começou a se desenvolver, juntou a sua família, juntou os seus filhos, juntou todo o seu gado e foi embora. Quando ele começa a fazer isso, você se lembra o que aconteceu? Já veio a primeira perseguição. Labão foi atrás dele. E é exatamente isso que vai acontecer com você. Quando você decidir fazer uma dessas coisas pela sua família, vai vir algum tipo de perseguição. Ou dentro da sua própria casa, ou próximo de você. Jacó então enfrentou Labão. Jacó depois enfrentou o anjo. Jacó depois foi o pai daquela nação que Deus havia prometido a Abraão. Isso pode acontecer com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A permanecer firme. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Não tem outro lugar do mundo que seja melhor do que igreja e família. Única e exclusivamente, porque são duas instituições criadas por Deus. E se a gente usar as armas de Deus, as questões espirituais que Ele colocou disponível para mim e para você, vão ser os dois lugares que sempre você vai querer estar, na igreja de Jesus e na sua família. Porque tem que ser do jeito de Deus. Curva a sua cabeça, eu queria orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, nós não queremos ser igual a Lia e viver uma competição como Raquel viveu. Nós não queremos, ó Deus, ser idólatra como Raquel foi. Nós não queremos essa competição, essa inveja que Raquel e Lia viveram. Nós não queremos, ó Deus, explorar a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, como Labão fez. Nós não queremos enganar a ninguém, ó Deus, queremos viver uma vida transparente. Mas nós queremos crescer, ó Deus. Queremos crescer em Cristo Jesus. Então nos ajude, Pai, a andar nessa verdade do Senhor, nos ajude a ser vulneráveis e nos ajude a ter esse convívio de responsabilidade mútua, Deus, seja na igreja, seja na família, ao ponto da gente poder ser totalmente transparente com os nossos cônjuges, ao ponto de nós podermos ser totalmente transparente com os nossos pais, ao ponto de nós podermos ser totalmente transparente, ó Deus, com os nossos irmãos. E isso faz com que nós possamos ser fortalecidos e caminhar mutuamente, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um, ó Deus, apresentando o outro diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse negócio que o Senhor criou, chamado igreja, e esse negócio que o Senhor criou, chamado família, são duas coisas incríveis, ó Deus, onde nós nos sentimos parte, porque verdadeiramente nós estamos entendendo, ó Deus, o que é ser igreja e o que é ser família. Por isso, Pai, que hoje seja um novo marco, ó Deus, nas nossas famílias. Que hoje seja um novo tempo, ó Deus, para as nossas famílias. Que hoje seja um novo momento de nós conversarmos com os nossos familiares, de nós fazermos coisas, ó Deus, espirituais em favor dos nossos familiares, de nós estarmos, ó Deus, olhando para os nossos familiares com misericórdia, com amor, com gratidão ao Senhor. Nós possamos ser, ó Deus, homens e mulheres que estejam dispostos mesmo a fazer algo pela família, Deus, mas algo que vai para o céu, algo que é
eterno, ó Deus, e não ligado a esse mundo e à esperança desse mundo. Nós queremos algo ligado ao céu, ligado à esperança futura que é Cristo, ligado ao Senhor, ligado àquilo que verdadeiramente todos nós vamos levar para o céu. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dê aos homens que estão aqui sabedoria, entendimento, ousadia, que sejam, ó Deus, homens segundo o coração de Deus, que nós sejamos homens segundo o coração de Deus, que nós sejamos exemplos de homens espirituais nas nossas casas, homens que amam o Senhor, homens que se dedicam, ó Deus, à igreja do Senhor, homens que queiram, ó Deus, e que sejam intercessores pelas esposas e pelos filhos. Ajude aqui, ó Deus, em nome de Jesus, as mulheres, a que elas entendam que toda insegurança tem que ser colocada em Jesus Cristo, que Jesus é a pessoa que nunca vai decepcionar, e que o amor delas pelo marido, pelos filhos, seja uma consequência do amor delas pelo Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa os filhos que estão aqui, para que entendam, ó Deus, que o amor do Senhor por cada um de nós, que o amor dos pais por cada um dos filhos, é algo, ó Deus, que vem sustentar a gente, é onde nós podemos entender, aconteça o que acontecer, eu tenho o amor de Deus, aconteça o que acontecer, eu tenho o amor dos meus pais. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos algo pelas nossas famílias, a partir de agora, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Queria chamar o ministério, nós vamos encerrar esse culto, cantando, louvando a Deus, e quando você sair daqui, escolha uma dessas 4 coisas que você vai se empenhar nessa semana para desenvolver. E comece a observar o que está impedindo você de crescer em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, vamos louvar a Deus e logo depois nós encerramos o culto dessa noite.